Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do SmackDown do dia 21 de agosto de 2026. Um show que a gente tava bem hypado, que possivelmente uma troca de título, mas não aconteceu. E não aconteceu por causa de um sujeitinho irritante que não estava feliz com as circunstâncias. Então, se você quiser saber tudo o que rolou nesse último show, assista esse vídeo do começo ao fim. Eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado com tudo o que rolou nesse SmackDown. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like, porque isso faz o YouTube divulgar mais a gente, beleza? Então vamos que vamos para mais um SmackDown. O show, ele começou, na verdade, não com essa confusão no ringue aí, né? Ela começou mais cedo com uma confusão entre o Sami Zayn e o Nick Aldis. Os dois estavam nos bastidores, o Sami Zayn reclamando da vida, perguntando quando é que ia ser feito justiça para ele, porque ele estava sendo obrigado a lutar com a mão quebrada, mesmo assim aceitou lutar com a mão quebrada para ganhar sua chance pelo título na semana passada, e o Randy Orton veio, atrapalhou, e aí ele falando um monte do Randy, e aí o Nick Aldis aponta para trás, e aí o Sami Zayn se dá conta que o Randy Orton tá atrás dele. E aí, quando o Sami Zayn se prepara para começar a reclamar com o Randy Orton, o Cody Rhodes começa a gritar do ringue com o microfone, né? E aí ele chama o Randy Orton pro pau, basicamente, né? Chama o Randy Orton pra briga. E aí o Randy Orton, ele tenta ir pro ringue, na verdade o Nick Aldis vem pro ringue, fala que semana passada foi um desastre, que eles têm uma luta no Sunday Night Main Event, que eles precisam se controlar, só que aí enquanto o Nick Aldis tá falando, toca a música do Randy Orton, e aí o Randy Orton vem pra área do ringue. E aí o Nick chega e fala, olha só, vamos parar com essa palhaçada. Se vocês se tocarem antes do Sunday Night Main Event, vocês podem dar a Deus a chance de lutarem pelo campeonato da WWE. Basicamente, Nick Aldis dizendo aí que se eles se encontrassem antes do show da semana do dia 6 de setembro, que eles iriam perder qualquer possibilidade de lutar pelo campeonato da WWE, que hoje está com o CM Punk. E aí, meu amigo, beleza, o Nick Aldis, ele chega ali e tal, e aí o Randy Orton chega e fala, olha, tudo bem, eu não vou colocar em risco a minha chance de conseguir o número 15, eu vou ficar sendo o Mister Profissional aqui, né, você pode me chamar de Mister Profissional. E aí o Orton, ele vira pro Rhodes e fala, olha, eu quase esmaguei tua cabeça na semana passada, aí você quase esmagou a minha cabeça na semana passada, e o Orton diz que o Cody Rhodes, ele diz que foi impedido, mas ele sabe que isso é uma mentira, que se ele quisesse, ele poderia ter acertado a cabeça do Orton, e que o Cody Rhodes, ele não conseguiria conviver com isso, porque ele era o garotinho de ouro, ele é um cara legal no final das contas e tudo mais, enquanto que ele, Randy Orton, estava disposto a fazer o que ele bem quisesse para poder chegar no topo, né? O Randy fala que o Cody Rhodes sempre foi bonzinho, sempre vai ser bonzinho, que ele é o pesadelo americano, sonho americano, e aí o Cody chega e fala, olha, você está partindo uma premissa perigosa ao basear tudo isso em sua crença sobre o motivo pelo qual eu não usei a cadeira na tua cabeça semana passada. E ele disse que tudo bem, ele entende que o Randy Orton quer se tornar 15 vezes campeão, mas isso não vai acontecer porque ele tá ali e vai quebrar a cara dele no Sunday Night Main Event. E isso não é uma previsão, é um spoiler. E aí chamou a atenção ele usando a frase aí do Paul Heyman, né? Cody Rhodes, de novo Paul Heyman Guy, imagina que seria sandice isso aí, tá? Então, assim, esse início de show, essa disputa de promos entre o Cody e o Randy Orton foi muito boa, tá? Ela deu a tônica maior ainda para uma rivalidade em que o Cody Rhodes, ele tá se mostrando cada vez mais agressivo, né? Ele tá deixando um pouco de lado aquela persona do garoto dourado e partindo para uma linha de um cara mais agressivo que não vai aceitar ser empurrado, ser colocado de lado, ser tratado como um idiota enquanto os outros passam por cima dele, né? Então é uma forma de trazer mais camadas para a persona do Cody Rhodes, que eu particularmente curto, né? E o Randy Orton, ele tá ali servindo como um ex-mentor, né? Então o Randy, ele fica ali atiçando, agulhando o Cody,
e a gente fica pensando assim, poxa, será que eles realmente vão manter o Corey como garoto de ouro até o final da carreira dele? Ou será que ele vai eventualmente tornar heel, né? E aí, de repente, é tornar heel por conta do Randy Orton. Vamos aguardar para ver. A luta deles está escalada para o Sunday Night Main Event, dia 6 de setembro, né? No domingo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, já falei aqui algumas vezes, é o aniversário do meu filho, vai depender se ele vai querer comemorar e se a gente vai ter condições de comemorar no domingo, tá? Então vamos continuar aguardando. Eu vou passar as informações aqui. Se a gente não cobrir o show, possivelmente o que eu posso fazer é lançar um react no canal, tá? E aí eu poderia, assim, que aí vocês poderiam assistir o show normalmente, com outras lives e tal, e depois vocês virem aqui e acompanharem as minhas reações a esse show. Aí fica ao critério de todo mundo. Mas a gente vai aguardar e vai ver aí como é que a gente vai fazer. O mês de setembro não vai ter nenhum PLE oficial da WWE, mas vai ter vários shows legais. Vai ter o Sunday Night Main Event no dia 6 de setembro, vai ter a Triple Mania nos dias 11 e 13 de setembro, e vai ter aquele Monday Night Raw no dia 14 com o Roman Reigns possivelmente defendendo o título contra o Penta, tá? Então vamos continuar aguardando aí para ver como é que vai ser a sequência o mês de setembro. Depois dessa treta toda, né, eles ficaram se encarando aí, nós tivemos a primeira luta da noite, que foi uma luta entre o Damian Priest, o R-Truth e os MFTs. Antes de eles virem para o ringue, eles fizeram uma prominha nos bastidores, caminhando pela rampa ali, de acesso ao Gorilla Position, né, falando para a câmera que eles iriam acabar com a raça de todo mundo que viesse para cima deles, que eles defenderiam o título contra qualquer um. E aí o Haku apareceu com a bengala gigante e disse, vamos mostrar quem são os filhos da mãe aqui. Obviamente ele falou um palavrão, até foi blipado e censurado a fala dele, né? Foi obviamente gravado. Então tá aí o desbocado do Haku testando aí a classificação PG aí da WWE. Enfim, a luta em si, ela foi bastante interessante. Tá aí o Haku, né? Ela foi uma luta bastante interessante, por quê? Porque a gente viu o Tama Tonga, e especialmente o Tama Tonga, soltando um pouco o moveset, tá? O Tama Tonga, em especial, é um cara que parece meio grande, ele é um cara grandalhão, mas que a gente se surpreende com a agilidade dele, ele não é um cara lento, tá? E é isso que é interessante nele. Mas como ele é um heel, ele é nerfado, a gente sabe que a WWE nerfa os heels, e enfim, acaba que eles acabam tendo essa dificuldade, esse problema aí. A luta, ela foi bastante equilibrada. Durante o intervalo, os MFTs, eles dominaram a luta ali pra cima do R-Truth, depois conseguiram fazer o hot tag pro Damian Priest, depois o Damian Priest apanhou um pouquinho, fez o hot tag pro R-Truth e o R-Truth veio para os 5 Moves of Dooms, né? Os 5 Moves of Doom que o John Cena aplicava são os 2 Shoulder Tackles, o Proto Bomb, o 5 Knuckle Shuffle e o AA. E ele acertou todos os movimentos no Tama Tonga, mas o Tama Tonga quebrou o pinfall. Quando o R-Truth encaixou o AA, o Tama Tonga salvou. E aí a luta continuou mais um pouquinho, o Damian Priest foi jogado para fora do ringue, e aí o Tama Tonga e o Tama Tonga acertaram num high-low, né, o Tama Tonga dando uma rasteira e o Tama Tonga dando um big boot no R-Truth para a vitória, tá? A vitória dos campeões MFTs. E depois da luta, o Damian Priest se levantou e ele meio que ameaçou tornar heel para cima do R-Truth, mas aí depois ele segurou e ele acabou soltando, né? Ele parou, ele fez assim, botou a mão na cintura, ficou olhando irritado pro R-Truth, mas depois estendeu a mão e levantou ele. Antes da segunda luta da noite, nós tivemos alguns segmentos nos bastidores. Primeiro, o CM Punk deu uma entrevista para Cat Kelly, onde ele falou sobre a pressão de lutar num ambiente hostil, que era Toronto, né? O show foi em Toronto, no Canadá, terra natal do Kevin Owens. Então, assim, Punk toda hora que aparecia na frente das câmeras era mega vaiado, né? E aí, ele falando que estava acostumado a lutar sob pressão em territórios hostis, enquanto Kevin Owens vinha lutando contra inimigos imaginários há 20 anos, né? Enquanto que o Punk disse que ele mudou e amadureceu, o Kevin Owens continuava o mesmo cara de 20 anos atrás. Logo em seguida apareceu o Randy Orton nas costas ali do CM Punk, lá ele, e aí ele avisou o Punk que depois de ele enfrentar o Corey em Atlanta,
o Randy Orton viria para o número 15, né? Lembrando que o Randy Orton tem 14 campeonatos mundiais e ele disse que iria para cima do CM Punk para conquistar o 15º mundial. O CM Punk disse que estava ansioso por isso. Depois disso, a gente teve um outro segmento, a gente recapitulou a situação da Chelsea Green na semana passada, ela que tá com uma fratura no osso orbital do olho. O Nick Aldis ameaçou tirar o título dela, a Chelsea lutou por isso, e aí o Nick deu 30 dias para ela se curar e defender o título. Estão faltando 23 dias, né? Já se passou uma semana. A Chelsea Green, ela ficou caminhando de um lado para o outro nos bastidores, apareceu a Tiffany Stratton, tava toda lesionada nas costelas, e aí a Chelsea, ela fala que queria que a Tiffany ganhasse, a Tiffany ia lutar contra a Lash Legend, e ela ofereceu ajuda. Mas a Tiffany disse que ela sabia que ela estava tentando ajudar na semana passada, mas que ela precisava ficar sozinha. Nisso aparece a Paige, tá? E a Paige interrompe a situação, ela disse que sabia o que era uma lesão, tirar tudo dela, tá falando do pescoço, né? E que ela ficou muito inspirada pelo discurso da Chelsea Green, falou para ela que ela tem que seguir em frente mesmo. Nisso apareceu a Feral Influence. E aí a Feral Influence começou a esculhambar com a Chelsea Green, a Jacy Jayne falando que em breve iria para o campeonato da WWE e tudo mais. A Paige chegou e falou que queria ter uma chance pelo título dos Estados Unidos, e aí a Feral Influence simplesmente foi embora, deixando a Paige falando sozinha. E aqui foi bem interessante esse segmento, tá? O segmento não tá com as imagens, tá no site da WWE, por isso que eu tô falando verbalmente para vocês, porque parece um redirecionamento da Paige, né? A gente tava com a impressão de que a Paige e a Nikki Bella iriam fazer uma rivalidade. Inclusive, as duas fizeram promos que foram cortadas do show oficial, foram parar no canal da WWE. E aí agora a WWE botou a Paige no caminho do título dos Estados Unidos. Pode ser um caminho interessante se eles quiserem fazer a Paige e a Nikki Bella pipocarem com esse título. Mas aí eles vão fazer o que com a Jacy Jayne? Vão jogar ela pro campeonato da WWE mesmo? É interessante, no mínimo interessante, tá, ver como é que está sendo tratada essa situação. Lembrando que a WWE tem duas mega estrelas que foram campeãs da WWE múltiplas vezes, né? A Charlotte Flair e a Alexa Bliss, que estão encostadas na divisão de duplas, e nós temos a Jade Cargill, que também foi campeã da WWE e estava rivalizando com a Charlotte, né? E muita gente achava que a Charlotte ia ganhar esse campeonato na WWE. Então, vamos aguardar o que vai ser feito. Esse main event do tanto masculino quanto feminino no SmackDown tá ficando bem povoado, tá? Depois disso, a gente finalmente foi pro ringue para a segunda luta da noite, que foi a luta da Blake Monroe contra a Julia. Só que essa luta não aconteceu, né? A Julia, ela simplesmente tomou um piau da Blake Monroe, a Julia tava entrando no ringue e a Blake simplesmente estraçalhou ela, quebrando a cara dela, jogando a cabeça dela no apron, esfregando ali a cara dela tal, e deixando ela no chão. E depois a Blake falou pra câmera que ela só luta por campeonatos. Então a gente não vai ver a Blake Monroe estreando nesta semana. Vamos ver o que vai acontecer pra semana que vem, se o Nick Aldis vai forçar ela a lutar, né? É importante se dizer que antes da Blake Monroe ir pro ringue, falando com a Cat Kelly em entrevista, ela disse que essa não era a estreia que ela imaginava, que ela esperava lutar pelo título feminino da WWE. Lembrando que a Blake é uma ex-campeã mundial na AEW, então ela tem credencial para chegar e exigir, teoricamente, que ela lute por campeonatos, tá? Ela não apareceu absolutamente nada. Depois ela mandou uma joelhada e acertou aí o seu finalizador na cara da Julia, que é o Neutralizer, golpe esse que é utilizado pelo Cesaro, né? Cesaro que utiliza esse finalizador aí. Depois disso a gente teve a Charlotte Flair e a Alexa Bliss nos bastidores, falando sobre um brunch, celebração do aniversário da Alexa e tudo mais, e a Alexa fala que as 3 amigas iriam curtir esse brunch. Quando a Charlotte pergunta que 3 amigas eram essas, apareceu até Tom Paxley, né? E aí a Charlotte pergunta pra Alexa, pô, mano, o que você tá fazendo? Tal, não quero ela aqui, não sei o quê. E aí, enquanto elas estavam ali tentando se organizar, né, a Alexa falou assim, não, porque a gente vai comemorar tomando Bloody Marys, né? Aí a Teton chega e fala assim, tá, que legal, quem é a Mary? A gente tem que tirar o sangue dela, né? Bloody, né? Bloody sangue. Então a Teton pagou ali de quem, na verdade, não sabia o que era um Bloody Mary, a bebida, e que, na verdade, teria que arrancar o sangue de alguém. E aí, nisso, apareceu a Jade Cargill com a Bifeb Amitin,
A Jade falando que a Charlotte precisava desse show de horrores pra salvá-la do piau que ela ia tomar na semana passada, e a Charlotte falando que aquele show de horrores conseguiu lidar com a Bifeb e a Michin sozinha, fazendo uma referência a Tatum Paxley pulando da terceira corda e voando pra fora do ringue. Nisso aparece a Michin, desafia a Tatum pra uma luta, a Tatum não aceita, mas ainda pergunta se ela é a Mary, e falando que ela iria precisar do sangue dela. Meu irmão, olha, a Tatum Paxley é impagável nesse segmento, simplesmente sensacional, muito bom. A Charlotte depois, a Charlotte, quando a Tatum foi pra cima da Michin, a Charlotte segurou a Tatum, né, que a Tatum foi assim pra cima, e aí no que a Charlotte segurou assim, na verdade foi pra proteger a Tatum, né, porque a Michin veio pra cima, e aí a Tatum começou a acariciar o braço da Charlotte, depois agradeceu por ela ter defendido, deu um abraço de urso nela. Assim, sensacional, a persona da Tatum Paxley brilhando aí em um hellish segmento de bastidores. Semana que vem teremos a estreia da Tatum no main roster. Depois disso, a gente teve um segmentozinho do Trick Williams e do Little Yari que vieram pro ringue. O Trick Williams chamou o cabeça de bola de bilhar pro ringue, né? O Baron Corbin, nosso queridíssimo Xandão da WWE, né? Alexandre de Moraes da luta livre. E aí, basicamente, cabe ressaltar, o Baron Corbin não estava com o cinturão dos Estados Unidos. Teve gente no chat que falou que em house shows durante a semana ele apareceu com o cinturão normal, ou seja, totalmente depenado. E aí, basicamente, o que aconteceu aqui foi o seguinte, não vou me estressar muito aqui não. O Trick Williams desafiou o Baron Corbin por uma luta ali naquela noite. O Baron Corbin disse que não, que o título não estava ali, estava precisando de um corte de cabelo, se referindo lá àquele mink horroroso no cinturão, e disse que o Trick não teria outra chance pelo título, que ele precisava entender que ele lutou pelo título, perdeu, depois ele teve a revanche dele e perdeu de novo, e que o Trick Williams deveria voltar pro final da fila. E aqui, cara, eu tendo a concordar com o Baron, tá? Eu tendo a concordar com o Baron. O Trick teve a sua chance, mas lembrando que na revanche ele acabou sendo roubado, né? É importante que a gente diga isso. E o Baron Corbin acertou o Trick Williams com o cinturão na cabeça. Tá? Aliás, eu acho que nas duas vezes ele roubou, né? Enfim, enquanto o Baron Corbin estava falando com o Trick, o Little Yari apareceu por trás e mandou um candlestick no Baron Corbin. Acertou ele 3 ou 4 vezes com um candlestick, até quebrando o candlestick. O Trick Williams mandou um clothesline mandando o Baron Corbin para fora do ringue. E aí o Baron Corbin chegou e disse, beleza, você quer ter uma chance pelo título? Tudo bem, Sunday Night Main Event. Tá? Você vai ter a chance pelo título. Mas antes, para você ter a chance pelo título, o seu amiguinho aí, Little Yari, vai ter que entrar no ringue comigo. E ele vai ter que ficar 5 minutos. Se ele conseguir aguentar 5 minutos no ringue comigo, sem perder, sem desistir, eu te dou a chance pelo título. E aí, o Trick Williams ficou bolado, tal, não sei o que. O Little Yari aceitou a disputa, então. No Sunday Night Main Event, a gente vai ter Baron Corbin e Little Yari. E se o Little Yari aguentar 5 minutos no ringue com o Baron Corbin, o Trick Williams vai ter a sua chance pelo campeonato dos Estados Unidos. Então a única coisa que eu posso dizer é que o Little Yari está treinando, tá? Existem informações que ele está treinando. Enquanto ele não entrar no ringue e não mostrar o que ele tem, eu não vou criticar. Porque no passado a gente já criticou, por exemplo, o Bad Bunny, e o Bad Bunny se mostrou um bom lutador, tá? Então, assim, a gente também já criticou o Jelly Roll. O Jelly Roll foi um desastre. A gente já criticou o Logan Paul. O Logan Paul ficou bom. A gente já criticou o iShowSpeed. O iShowSpeed foi minimamente decente. E a gente já criticou outros caras que apareceram aí na WWE e foram desastres. Então, vamos com calma, vamos ver o que vai ser aí essa história do Little Yari lutando contra o Baron Corbin. Lembrando que o show vai ser na terra natal do Little Yari, lá em Atlanta, na Geórgia. Depois disso, teve um segmento nos bastidores com o Cat Kelly entrevistando o Kevin Owens sobre a luta, né, o que ele teria contra o CM Punk. E aí o Kevin Owens, quando foi falar, apareceu o Finn Balor. Aí o Finn Balor ficou feliz de ver ele ali de novo, o Kevin Owens também. E aí o Kevin Owens, o Finn Balor fala assim, pô, cara, você podia ter me avisado que você ia voltar antes da luta, né? Aí, antes que o Kevin Owens se justifique, aparece o Gunther,
E o Gunther fala que o Kevin Owens estava sob muita pressão, que ele não deveria se preocupar com o Finn Balor, e ele nem olha na cara do Finn Balor. O Gunther, né, diz que o Finn Balor era apenas uma sombra do que ele já foi, e que se o Kevin Owens vencer essa noite, ele teria que se preocupar com ele, Gunther, ao invés de se preocupar com o Finn Balor. O Gunther vai embora, e aí o Kevin Owens pergunta pro Finn se o Gunther estava chateado, se era só o sotaque dele, e aí o Finn diz que era o sotaque, mas ele parece que tá chateado, mas que ele precisava focar em ganhar o título e que se ele ganhasse, ele estaria esperando o Kevin Owens do outro lado, tá? Então, basicamente foi isso, foi bem interessante o segmento. Claramente também, todo mundo ali, como a gente comentou recentemente, nós temos 7 lutadores nesse cenário do main event do SmackDown, e eles vão ficar todos rivalizando um entre os outros para tentar chegar ali e ter a sua chance pelo título. Se eles fizerem essa galera rodar, eu não me importo, tá? Mas a gente precisa ter aí alguma variação nessas fields, a gente não pode ficar muito fixado. O que a gente tem nesse momento é que o Cody Rhodes e o Randy Orton meio que estão à parte nessa rivalidade, eles estão lidando com a rixa deles. E aí, o título em si, você tem 5 lutadores envolvidos nesse cenário, que são Kevin Owens, Sami Zayn, CM Punk, Finn Balor e Gunther. Se continuar nesse cenário assim e eles ficarem rodando essa situação até o ano que vem, eu não me importo. Mas eu gostaria de ver todo mundo tendo oportunidades por esse título aí. E por que não dar uma quicada com esse título aí entre 2 ou 3 lutadores até lá. Depois disso a gente teve a segunda luta da noite, era para ser a terceira, mas foi a segunda porque Julia e Blake Monroe não rolou. Foi uma luta entre a Tiffany Stratton e a Lash Legend. Lembrando que a Tiffany foi estraçalhada pela Lash, pela Nia, na semana passada. E essa luta aqui, eu particularmente esperava mais dela, tá? Nós temos uma lutadora muito ágil, que é a Tiffany Stratton, e uma lutadora mais parrudona, mais lenta, com mais força, que é a Lash Legend. E aí, a única coisa que eu posso dizer é que a luta pareceu que não casou, tá? E aí, um outro detalhe que a gente precisa comentar, tá? Já tem um tempo que eu tenho visto que as lutas da Tiffany Stratton não passam de 10 minutos. Nenhuma luta da Tiffany Stratton ultimamente tem passado de 10 minutos. Isso me parece indicar que a WWE está segurando o tempo das lutas dela para evitar que de repente seja exposto que ela é uma lutadora com muitos golpes plásticos, mas não tem muita variedade, tá? Isso é importante a gente notar. A WWE ela costuma fazer isso. Ela diminui o tempo de luta de alguns lutadores para esconder algumas deficiências desse lutador. Enfim, a luta ela foi basicamente a Lash Legend estraçalhando a Tiffany ocasionalmente conseguindo revidar, mas no final das contas a Tiffany ela tentou mandar o Pretty Moonsault Ever, mas ela foi acertada pela Lash, ela caiu no turnbuckle. A Lash então mandou o Lash Extension e fez o pinfall para 3, limpo como um sabonete, acabando de sair da caixa. Tá? A vitória de Lash Legend, com uma luta de 7 minutos, que eu vou dar 2 estrelas e 75. Eu achei essa luta muito mediana. Já a luta dos MFTs contra o Damian Truth, que eu tô vendo agora que eu não dei a nota, foram 12 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas e 25. Foi uma boa luta, mas a luta dos rapazes também durante o intervalo ficou bem metódica, tá? E depois da luta aí, a Nia Jax estraçalhou, continuou a estraçalhar a coitadinha da Tiffany Stratton, e aí a Chelsea Green veio pro ringue, mesmo não liberada clinicamente, com o candlestick na mão, e estraçalhou aí a Lash e a Nia, ficando ali no ringue, protegendo a sua amiga Tiffany Stratton, tá? Depois disso, a gente teve um outro segmento de bastidores, aonde a gente teve o Shinsuke Nakamura fazendo uma promo, e aí ele apresenta finalmente o seu parceiro de duplas, e entra em cena o Hiromu Takahashi, que a WWE trocou o nome dele para Kyoki. Ai, Jesus. Kyoki. Por que não manter o nome do caboclo, meu irmão? Pô, mas cara, se tem o Shinsuke Nakamura que mantiveram o nome, por que não manter o nome do Hiromu Takahashi? Eu já falei aqui, assim, a WWE tem essa coisa com trademark, né? Tanto é que eles fizeram trademark na coitada da Julia, cara. A Julia, que tem o nome, usa esse nome desde a época da New Japan, a WWE fez o trademark no nome dela, tá? Eu não sei se fizeram um acordo com a Julia, o que foi, mas a WWE tem disso. E o Hiromu Takahashi,
a WWE resolveu trocar o nome. Fizeram a mesma coisa com o Evil, né? O Evil virou Naraku e agora o Hiromu Takahashi virou Kyoki ou Chiochi, sei lá, acho que a pronúncia é um pouco diferente, tá? Tem notícias da WWE que dizem que eles vão tentar dar uma bufada na divisão de duplas do SmackDown e que o Shinsuke Nakamura e o Kyoki estariam no centro dessa divisão em breve. Considerando que os MFTs são os atuais campeões e existe uma rivalidade da época da New Japan entre o Shinsuke Nakamura e os MFTs, eu acho que é bem possível que isso realmente aconteça, tá? Vamos aguardar para ver como é que vai ser essa divisão de duplas aí no futuro. Por fim, a gente foi para o Main Event entre Kevin Owens e CM Punk pelo campeonato da WWE. Kevin Owens mega aplaudido, CM Punk mega vaiado. Uma coisa que a gente precisa dizer, essa máscara dele de goleiro de hóquei simplesmente tirada, mas uma coisa que a gente precisa dizer, o CM Punk atuou como heel nessa luta, tá? Ele ficou esculhambando o público, falando que a cidade não ganhava nada desde 1957, fazendo uma referência aí ao Toronto Maple Leafs, que é o time de hóquei da cidade. Ele ficou antagonizando o público, ficou atacando o Kevin Owens com os movimentos meio vilanescos e tudo mais. Mas a luta começou com o Kevin Owens partindo para cima e dando vários socos na cara do CM Punk, como ele prometeu que ia fazer. Essa cena foi engraçada, né? O Kevin Owens limpou a mesa dos comentaristas, o CM Punk acertou ele e aí botou a tampa na mesa dos comentaristas de volta, né? E eventualmente eles iam limpar essa mesa de novo, tá? A luta continuou, voltou pro meio do ringue, Kevin Owens tentou um stunner, foi revertido num neck breaker, o CM Punk continuando a atacar o Kevin Owens, e aí foi um momento legal da luta em que o Kevin Owens, ele botou o CM Punk na mesa dos comentaristas, mandou um frog splash e a mesa implodiu, né? A mesa dos comentaristas implodiu. Depois ele mandou esse Senton Bomb lindo no CM Punk. Eu acho que o Senton Bomb do Kevin Owens é hoje um dos mais bonitos da WWE, até por causa que ele é parrudão, né? Mas ele é um cara que é impressionante voando. Ele acertou o Punk para 2. Aí depois a luta continuou, o Punk mandou esse elbow drop seguido de um Anaconda Vice, ele tem utilizado essa combinação, e aí também é importante notar que o CM Punk o tempo todo ficou alvejando o pescoço do Kevin Owens, e o Anaconda Vice é o golpe perfeito para alvejar o pescoço do adversário. E aí, quando chegou mais pra frente, né, aí o Kevin Owens reverteu e aí conseguiu mandar um sharpshooter, né, homenagem aí ao Bret Hitman Hart, para alegria do público nos Estados Unidos, no Canadá. Outra referência do CM Punk aqui, vilanesca, ele usou toda a roupa dele com as cores do Chicago Blackhawks, que são os principais rivais do Toronto Maple Leafs na Liga de Hóquei nos Estados Unidos, né? São um dos principais rivais, né? Acho que o principal rival talvez seja o Montreal Canadiens, mas Toronto Maple Leafs e Chicago Blackhawks têm uma rivalidade antiquíssima, né? E aí ele usou essas cores para antagonizar o público da cidade. Enfim, a luta foi continuando e aí, em um dado momento, né, o Kevin Owens mandou aí o stunner no CM Punk e cara, foi assim... O pinfall foi 2.99999. Mas a luta, ela seguiu, e aí na verdade, esse pinfall foi depois, né? Porque antes disso, o juiz foi acertado, caiu de Vasco, né? Foi de F, foi de Vasco, caiu, capotou para fora do ringue. Kevin Owens mandou o stunner no CM Punk, fez o pinfall para 3, não tinha juiz. Voltaram, se levantaram, o CM Punk mandou o DTS no Kevin Owens, fez o pinfall para 3, não tinha juiz. Aí nisso vem o Sami Zayn. Sami Zayn aparece e ataca o Kevin Owens, ataca o CM Punk, começa a atacar ele ali do lado de fora, tal. Ele joga o CM Punk para dentro do ringue, o Kevin Owens vai fazer o pinfall e não consegue. E aí, acho que é exatamente nesse ponto que acontece o pinfall, que eu achei que foi 3, assim, porque o Punk demorou pra caramba pra chutar. Aí, o Sami Zayn joga o cinturão dentro do ringue, falando, Kevin, usa o cinturão. Usa o cinturão. E aí, o Kevin Owens não quis usar o cinturão. Ele simplesmente entregou e botou o cinturão nas mãos do Sami Zayn. Sami Zayn foi e simplesmente deu uma cinturada na cara do Kevin Owens, tá? Tá aí, ó. Ele deu uma cinturada na cara do Kevin Owens. Já tinha dado uma cinturada na cara do Punk, acho que foi justamente ali do lado de fora, que ele deu a cinturada na cara do Punk, jogou o Punk pra dentro do ringue, o juiz entrou, o Kevin Owens foi fazer o pinfall pra 2.99999, né?
E aí ele joga o cinturão pro Kevin Owens não aceita e o Sami Zayn vai e dá a cinturada na cara do Kevin Owens, assim, inexplicável o porquê que ele fez isso, né? E aí o Kevin Owens capota, o CM Punk vai e faz o pinfall para 3. Vitória de CM Punk sobre o Kevin Owens, graças à ajuda de Sami Zayn, tá? Vocês me desculpem aí se eu não acertei a ordem dos fatores aí, o pessoal às vezes dá uma reclamada aí, mas paciência, às vezes a gente esquece, tá? E aí depois da luta, simplesmente o Sami Zayn veio pro ringue, pegou o cinturão, atacou tanto o CM Punk quanto o Kevin Owens e depois levantou o campeonato da WWE no meio do ringue com a sua camiseta Justiça pelo Sami Zayn. Olha, pela luta em si, eu vou dar a nota de 3 estrelas e 75. Foram 19 minutos de luta, então foi uma luta que recebeu bastante tempo. Teve um bom desenvolvimento, teve um bom flow, tá? Muito em função do Kevin Owens, que conseguiu ocupar aí os espaços na luta para o CM Punk dar uma respirada, né? A gente sabe que o Punk tem um problema de cardio, então na luta ele precisa ter uns momentos para descansar e é justamente nesses momentos que entra o ataque do Kevin Owens. Então, acabou que ficou uma luta muito bem ajustadinha. Só que o final da luta, do jeito que foi, deu uma dropada na nota, deu uma baixada na bola da visão que a gente teve da luta. Não é que eu tô falando que o Kevin Owens precisava vencer, mas eu acho que... Tá, tudo bem, eu tô falando. O Kevin Owens precisava vencer. Eu acho que se o Kevin Owens tivesse vencido, essa luta teria sido 4 estrelas e meia. Tá, a gente estaria vibrando, estaria comemorando, o show teria sido nota 9, teria sido uma loucura, tá? Talvez tivesse sido até nota 10, porque eu já falei aqui no passado, se campeonato mundial troca em show semanal, o show é uma nota 10 automática, tá? Mas não foi o caso. E aí, o que ficou? Ficou um show com apenas 3 lutas, das 3 lutas apenas 2 foram boas, e o main event teve interferência. E aí, quando você olha o restante do show, teve alguns segmentos interessantes? Teve. Teve uma troca de promos interessante entre o Corey e o Randy? Teve. Mas ficou aquele sabor de quero mais. Entendeu? Então, se você bota aí tudo isso na balança e você considera que a Blake Monroe não estreou contra a Julia, que também foi algo extremamente frustrante, o show acabou ficando abaixo da média. Minha nota pro show é 6,5. Eu particularmente achei que o show deixou muito a desejar. É uma pena, porque eu acho que a WWE pegou um show que no papel estava prometendo e acabou desperdiçando bastante do que poderia ter sido um show excelente. Beleza? Agora a gente tem que continuar vendo para saber se vão fazer justiça pelo Sami Zayn. Porque se no final das contas o Sami Zayn for justiçado e ele se tornar campeão mundial de novo, aí a gente vai ver que no plano de longo prazo a WWE está fazendo a coisa direita. Inclusive tem gente achando que o Sami Zayn vai ganhar o Money in the Bank, que o Kevin Owens vai acabar ganhando o título no Money in the Bank e aí vai sofrer o cash-in logo depois, iniciando uma rivalidade entre os dois amigos históricos, dessa vez pelo topo da carreira, que é o campeonato da WWE. E se isso acontecer, eu vou voltar aqui atrás, vou lembrar que isso é apenas uma cena de um capítulo da história que está sendo narrada, e eu vou dizer, às vezes a gente precisa ter um show mais ou menos para que a história seja bem contada e lá na frente a gente diga que esta rivalidade realmente foi maravilhosa. Beleza? Bom, muito obrigado pela audiência de vocês. Agora eu quero saber os seus comentários. Coloquem aqui embaixo o que vocês acharam desse SmackDown para que vocês possam tentar aparecer no Sincerão da galera amanhã. Não adianta mandar testamento, mandar um comentário com 20 linhas e não vai aparecer no Sincerão. Sincerão é para aparecer, cara, no máximo 3 linhas ali no YouTube e um tópico só. Também não adianta você chegar e falar sobre 4 ou 5 coisas no mesmo comentário. Não vai pro Sincerão, tá? É um tópico por comentário de 3 linhas no máximo, para que a gente possa dar chance para mais pessoas e assim a gente poder falar sobre mais assuntos, ok? Então, não deixe de colocar seus comentários aqui embaixo e a gente se vê amanhã no Sincerão da galera. Enquanto isso, não deixem de assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, e de fazer todas aquelas outras coisas que a gente pede. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu hype, beleza? Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês maratonarem neste final de semana. Deem essa moral pro tiozão, o tiozão agradece. A gente se vê do outro lado, um grande abraço. Até a próxima.